Fala, meu amigo empresário, gestor, vendedor. Bom, você que vive de negócio, vive de venda, provavelmente está aqui assistindo essa super aula comigo e com o Vinícius. Afinal, quem não quer aumentar 30% de produtividade usando apenas uma única ferramenta? Sabe o que é mais legal dessa Masterclass nossa aqui? Isso é o que eu fiz na minha empresa, isso é o que o Vinícius, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, faz em mais de 100 empresas todos os anos. Então, é uma metodologia comprovada, ferramenta comprovada, e a gente vai passar para você aqui em 11 passos como que a gente consegue aumentar em até 30% a produtividade da mesma equipe de vendas usando apenas uma única ferramenta, né? Quem está aqui comigo é o meu grande parceiro, o head nosso de Ops dentro do Sales Club, que ajudou a transformar o Sales Club, está ajudando a transformar mais de 170 empresas por ano, praticamente 500 dentro do Elite. Esse é o Vinícius Pícaro, ele é engenheiro de computação e hoje head de Ops no Sales Club, responsável por transformação em grandes negócios. E o Vinícius chamei aqui para poder me ajudar a estruturar essa Masterclass e ensinar na prática. Então, lembre-se, são 11 passos que você vai ver nessa Masterclass de como conseguir aumentar em até 30% a produtividade da sua mesma equipe comercial usando apenas uma única ferramenta, tá bom? Então, Vinícius, seja bem-vindo aí, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez aí por sempre atender o nosso chamado para ajudar os empresários, gestores, os vendedores do país aí, trazendo novidade, tecnologia, né? E o que é mais bacana que a gente fala aqui, que é conseguindo colocar quem assiste as nossas Masterclass, participa do curso, colocar no outro patamar e colocar à frente do tempo. O que você vai ver aqui nessa Masterclass, provavelmente a maior parte dos empresários e gestores do Brasil não viram. Então, o que você vai ver terminando essa Masterclass vai te colocar no outro patamar muito à frente da maior parte dos gestores e vendedores aqui do Brasil. Combinado, Vinícius? Agora é contigo, pode arrebentar com o teu show aí, daqui a pouco eu volto com você. Perfeito. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. A gente preparou essa aula aqui, Masterclass, com muito carinho, para a gente conseguir realmente impactar aí as operações do Brasil. Vamos embora, vamos para cima. Vamos fazer bem prático, 11 passos aí, Vini, pode começar com o primeiro e vou mandar bala. Galera, preste atenção, um passo atrás do outro, né? Um passo atrás do outro, pode anotar e aí a gente volta daqui a pouco a se falar. Bora! Perfeito. Então vamos lá, a gente preparou com bastante zelo aqui esses 11 passos, são 11 passos iniciais dentro do processo aqui de construção de um CRM, o CRM Pipedrive, um dos CRMs mais conhecidos aí no mundo, né? No Brasil também tem bastante popularidade, é um CRM muito prático de se lidar e nesses 11 passos aqui a gente vai tentar passar essa praticidade ali bem na prática ali mesmo com vocês. Primeiro ponto que a gente tem dos 11 ali é qual plano escolher, né? Quando a gente se depara aqui com um CRM, a gente tem esse primeiro dever a fazer, escolher ali, depois a gente vai passar o processo de criação de conta com vocês também, mas é qual plano escolher. Essa aqui é a cara, a logo aqui, né? A cara do site do Pipedrive, e logo aqui eu tenho o botão de entrada e também tem o botão de preços aqui, onde a gente vai ver os planos do sistema, tá? Vou falar um pouquinho aqui, um olhar um pouco mais de especialista dentro desse processo. Hoje o Pipe ele subdivide ali em 5 planos: plano essencial, plano avançado, plano profissional, plano power e o corporativo. O plano que a gente recomenda ali na maioria das operações, é o que mais encaixa dentro dessas operações com as principais funcionalidades, é o plano profissional, tá? A gente está falando ali de um valor de $49, eu também posso fazer o pagamento mensal, que ele aumenta um pouquinho, ou o plano anual, que ele economiza ali 14% da fatura. Tá? Se a gente está falando do plano essencial, é um plano bem inicial ali que a gente chama, né? Onde eu vou ter mais um repositório do que realmente um CRM ali propriamente dito personalizado para a sua operação. Tá? Quando a gente já vai para o plano avançado, a gente está falando já ainda de uma classificação, mas de uma classificação um pouco mais moderna, vamos colocar assim, mas o diferencial mesmo é do profissional para frente. Do profissional para frente a gente consegue fazer relatórios, a gente consegue fazer fluxos de cadência, a gente consegue colocar campos obrigatórios. Então isso tudo são personalizações que a gente vai fazer ali de acordo com a operação, de cada segmento, que isso faz a diferença. Isso é o que aumenta 30% ali a produtividade da maioria das operações, tá? Então, um time de venda que não está utilizando CRM, principalmente não está utilizando o Pipedrive, está perdendo esse gap ali de produtividade, né? A gente tem aí muitas operações que estão muito aquém de ferramentas ali
primeiro passo é o Pipe Drive, é um CRM muito bem montado ali, eu vou passar pelos principais pontos com vocês. Pulando um pouquinho para empresas um pouco maiores ali, Power e o corporativo, são para empresas que têm um volume de negócios, um volume de tratativas muito grande. Só para vocês terem uma ideia, só o plano profissional ele já garante ali 100 mil negócios abertos, né? Então, se eu estiver falando de um volume maior, isso eu vou para o Power, eu vou para o corporativo, e também envolvem outros critérios ali de configuração entre esses planos, mas a partir do profissional vocês já estão muito bem atendidos, é o que eu recomendo ali para dentro do processo também. Qualquer dúvida de tipos ali de peculiaridades, né, de funções, a gente pode olhar aqui embaixo, ele tem um breve resumo, mas ele vem aqui, ó, ver todos os recursos. Quando a gente entra em ver todos os recursos, ele mostra exatamente ponto a ponto o que cada plano ali ele está oferecendo para vocês. É bom vocês darem uma checada para não escolher o plano errado, mas como eu voltando aqui do profissional para frente, já é uma bela de uma escolha, vocês já vão ser super atendidos ali dentro do processo, e é muito tranquilo eu fazer essa transição de um para o outro. Então, escolhendo ali, vou começar no avançado, que é um pouco mais barato, depois eu vou para o profissional, é uma transição que eu vou fazer muito tranquila. Na hora ele já ativa ali para você, vai debitar no cartão que está cadastrado, você já tem a funcionalidade liberada. Tá? O que a gente costuma falar que não é muito interessante é o downgrade ali, né? Mas o up sempre é muito tranquilo. Próximo passo que a gente vai olhar aqui, então, já 1.2, esse já é um primeiro ponto dos meus planos, né? 1.2 é assim, Vinícius, como que eu crio uma conta? Como que eu crio essa primeira conta, né? A recomendação que eu vou dar é usar o link ali do Thiago Concer, que é um link onde dá um bônus ali para vocês. Eu tô até com o Instagram dele aberto aqui pra gente olhar. Só vocês entrarem na página dele, Thiago Concer Oficial, e clicar nesse link aqui abaixo da bio. Clicando, a gente entra na página dele, que a gente tem muitas outras informações, e uma delas aqui embaixo, agora carregou pra gente. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, o Pipe Drive, né? Então, quando eu clicar aqui em usar agora, ele já vai abrir a página para eu me cadastrar com o cupom dele. Então, a gente tem esse desconto aí para ser utilizado só por acessar aqui pelo Thiago Concer. Isso é um bônus bem interessante ali quando a gente fala de um volume de vendedores até um pouco maior ali, né? Então, vamos entrar aqui, ó, teste grátis. A gente entra, ele já pede um e-mail para eu me cadastrar. Vou colocar um e-mail teste que eu acabei de fazer aqui para a gente fazer de passo a passo. Coloco esse e-mail aqui, vou cadastrar, vou aceitar aqui para aceitar essas recomendações ali do processo, né? Interessante para a gente sempre estar atualizado nos recursos que o Pipe vai lançando. Então, cadastrar aqui no processo, ele vai carregar, ele mandou um código ali para o meu e-mail, já estou numa outra página aqui aberta, vou receber esse código só para a gente agilizar o processo ali, vou colocar o código aqui, ele já verificou e aqui ele me pede o nome. Lembrando que qualquer configuração que eu fizer aqui, que ele me pedir aqui de informação, não é escrito em pedra, eu posso alterar depois lá na frente, tá? Então aqui ele me pede o nome de conta, vou colocar aqui um teste, ó, teste conta, só para a gente acessar. Ele me pede uma senha, vou criar uma senha aqui também para a gente continuar o processo. Beleza. Vou colocar um número de telefone, esse número de telefone aqui também eu consigo alterar depois, tá? E vou clicar em próximo passo. Aqui ele vai me fazendo uma série de perguntas que o próprio sistema vai me ajudar depois nas configurações, né? Ele quer entender seu segmento, ele quer entender a quantidade de pessoas que você vai colocar ali dentro, até para o próprio suporte do Pipe ter uma noção de como a sua operação é, para conseguir te ajudar ali depois. Então, qual é o cargo que eu ocupo? Eu vou colocar aqui como CEO, como exemplo. Qual a sua experiência com a ferramenta, se eu já trabalhei com alguma outra ou não. Então, vou colocar aqui, ó, uso planilhas ainda, que é muito do cenário que a gente tem hoje em muitas empresas, né? O que você deseja fazer de primeiro? Eu quero fechar negócios o mais rápido possível. Então, vou colocar essa dor aqui, clicar em próximo. Aqui ele me pergunta a minha organização. Vou colocar aqui também um teste empresa aqui, ó, teste empresa, só para a gente passar. Qual o tamanho da minha empresa? Vou colocar de 11 a 50 funcionários. Aqui, de novo, nada interfere na minha configuração final ali, é só para o sistema entender qual o tamanho, o setor. Eu vou colocar aqui de energia e quantas pessoas usarão o Pipe Drive. Eu vou colocar aqui, por enquanto, uma, tá? Mas eu posso configurar quantas pessoas eu quiser ali dentro e seguindo com essa criação, posso fazer a criação dessas pessoas aqui, então quanto posso fazer a criação das pessoas depois, tá? Vou clicar aqui para criar, ele já está criando a conta ali para mim, eu vou salvar essa senha ali dentro do processo. Ele criou a conta, ele está carregando aqui para mim ainda. Essa é uma primeira visualização de conta do sistema, né? Depois que eu faço o login, eu entro a principal host, a principal roupagem do sistema é essa aqui. Ele vai me dar vários tutoriais por ser o meu primeiro acesso. Eu vou passar por uma outra conta para a gente continuar, mas eu já indico aqui que o sistema, né, o CRM do Pipe Drive, que é essa gestão de relacionamento ali do cliente, todo esse processo de venda, entre outros pontos, ele é muito intuitivo. O Pipe Drive
Drive, ele torna essa experiência muito intuitiva, né? Então é muito facilitada ali para o usuário. Então se eu for seguindo todos os tutoriais ali, eu vou entender muito bem como utilizar. Lógico, teste e erro ali, mas eu vou chegar nas principais funcionalidades e eu trouxe aqui para vocês também esses pontos para a gente pegar essa linha de aprendizado um pouco mais rápido, né? Vamos fechar aqui. Agora eu vou sair dessa conta, tá? Do que a gente acabou de entrar aqui, que eu vou entrar numa outra já configurada. Então, de novo, voltei para a tela de login. Tela de login, vou acessar o sistema. Tela de login, vou acessar o sistema. Entrar, ele vai me pedir usuário e senha. Eu vou pegar aqui o e-mail aqui que eu estou acessando, que é o outro, que é esse aqui, e vou acessar. Entrando, lembrando, cada usuário tem o seu usuário e senha, tem o seu login e senha ali, né? Então tudo aqui dentro é carteirizado, a gente vai mostrar um pouco melhor ali para vocês um pouco mais para frente. Então a gente só recordando, a gente já falou sobre a escolha de plano, a gente já falou sobre como criar uma conta e sempre lembrando para a gente utilizar o cupom ali do Thiago para vocês terem desconto. E agora a gente vai falar de funil de vendas. Primeiro rosto que ele me abre aqui já é um funil de vendas. Bem na prática, o funil de vendas é todo o meu processo de venda por completo, de ponta a ponta. E eu vou quebrar esse processo de venda em etapas. Para que eu faço isso, Vinícius? Eu faço isso para ter um maior olhar dentro desse processo. Eu, empresário, na maioria das vezes, estou vendo ali só o meu faturamento final, mas na maioria das vezes eu não consigo entender por que esse faturamento está sendo mais alto no mês, menor no outro, entre outros pontos, ciclos de vendas ali, né? Então, o sistema do Pipe, ele já quebra em um formato Kanban, que é esse processo de várias etapas aqui, para eu ter essa visualização por etapa, né? Para eu ter essa visualização ali bem apurada entre etapas ali também nos relatórios que a gente vai ver. Então aqui já é um exemplo, sempre ele vai entrar no menu aqui de negócios, o Pipe ele se norteia por esse menu lateral aqui, tá? Que a gente vai passar dentro das principais funcionalidades aqui, o intuito é deixar o mais simples possível para vocês, e aqui eu já estou olhando o funil, esse funil já está configurado, eu vou vir aqui só para a gente se nortear um pouco com essa tela, aqui eu estou olhando no modelo funil, ele está me mostrando o funil de vendas, aqui eu tenho as etapas do funil, então a trabalhar, prospecção, conexão são etapas do funil, e aqui eu tenho uma negociação é esse card aqui, ó, que eu posso mover. Vinícius, como que eu configuro o funil ali bem na prática, né, de uma etapa para outra? Esse card, ele tem mais informações dentro, ele cria um resumo ali para mim, para eu, quando eu estiver vendo o funil, eu consiga aí ter uma percepção do todo. E vamos, então, olhar aqui os funis, ó. Dentro dos funis, eu já criei aqui para vocês, para a gente facilitar, para a gente ser um pouco mais ágil, alguns funis, esses são os funis padrões de mercado. Eu tenho um funil de inbound, que é um funil para atrair leads de marketing, uma campanha de marketing ativa, Meta Ads, Google Ads, entre outros pontos. Eu tenho o outbound, onde eu coloco indicações, eu coloco adicionais, eu coloco, isso tudo a gente está falando sobre canais, né, canais de aquisições. Eu coloco uma lista fria que eu compro de mercado, uma feira que eu participei, que eu vou jogar os leads aqui dentro. Então isso tudo a gente vai fazer ali dentro. E depois eu vou vir para recorrência. Então tudo que eu trabalho dentro de inbound, outbound, eu tenho um produto de recorrência, faz sentido eu ter um funil de recorrência também. Posteriormente, um funil de inativo. O funil de inativo é um cara que não compra, ele compra recorrente com você ou não, mas ele deixou de comprar ali por um período muito grande. Então ele acaba caindo para o funil de inativos e a gente vai fazendo administrações entre esses funis ali. Quantos funis eu posso criar? Posso ir criando vários funis de vendas aqui e cada um ter o seu objetivo. Eles podem ser interligados ali, né? Ele pode ter comunicação um com o outro ou não, ser totalmente independentes. Tem operações que a gente já aplicou aqui também, do Sales, entre outras experiências, que a gente coloca duas empresas dentro da mesma conta do pai. Dá certo? Dá, porque eu consigo criar funis ali independentes, tá? Então, quanto pode ser codependentes ali, eles podem estar interligados, então quanto eles podem ser independentes ali também. Vamos pegar como exemplo em todo o nosso processo aqui um funil de inbound, tá? Mas exemplo aqui é um funil de recorrência, eu tenho outras etapas ali para ele, uma outra dinâmica. Mas vamos tomar como base o de inbound, que eu já tenho uma boa noção para começar os meus processos e eu conseguir subclassificar os outros, tá? Então, olhando aqui, ó, quero criar mais um funil de vendas. Eu só clico aqui nas opções dos funis de vendas que eu já tenho ativo e ele me dá algumas opções. Eu posso reorganizar os funis, eu posso criar visualização dentro desses funis. Eu quero que minha equipe visualize só 2 funis, não os outros 2 ele é de outra empresa. Beleza, eu posso fazer isso ali também. E aqui eu adiciono um novo funil. Quando eu adiciono um novo funil, ele já me dá uma sugestão de funil. Então sempre o Pipe vai te dar sugestões de processos. Isso é bem legal ali para dentro da operação, para o empresário também, que pode ter ali um Sales Ops, pode não ter um Sales Ops, pode ter um analista de dados, mas a maioria das operações não possuem, né? Então, o próprio comercial, ou CEO, ou dono da empresa, sócio, que vai fazer esse processo de configuração. Então, ele já vai vindo aqui com várias sugestões para o processo. Como que eu mudo as etapas aqui, Vinícius? Cada bloquinho desse aqui é uma etapa. A primeira coisa que eu falo aqui é o nome. Posso colocar qualquer nome de funil aqui, ó. Funil
de vendas teste. Eu posso colocar qualquer subclassificação que eu quiser aqui dentro, tá? Subclassificação que eu digo é o nome dele, né? E aqui eu posso colocar as etapas também. Ele já me sugere algumas etapas, então quanto eu posso mover essas etapas de um lado para o outro, então quanto eu posso também dar um novo nome para elas. Ah, Vinícius, meu processo tem mais ali de 5 etapas. Show de bola. Só clicar aqui em adicionar uma etapa e adicionando novas etapas ali no processo. O que a gente sempre recomenda é tentar otimizar essas etapas e tentar otimizar os funis, porque isso também faz parte ali dos 30% de produtividade, senão torna algo muito grande ali, muito moroso, tá? Mas realmente tem algumas etapas que elas precisam existir ali dentro do processo. Show? Aqui ele me dá outros recursos também na prática para vocês, que é probabilidade de fechamento. Então, normalmente eu vou aumentando a probabilidade de fechamento de acordo com o que eu vou andando nas etapas. Isso também dá para ver dentro dos relatórios depois. E eu também consigo criar um alerta visual de estagnação. Então, quanto tempo que você considera ali da operação, essa regra, que esse cliente pode ficar nessa etapa, né? Então, quanto tempo ele pode ficar numa etapa de qualificação para depois passar para um contato realizado. Então, isso tudo eu também consigo colocar e ele vai me gerando alertas ali. Esse é um alerta visual que ele gera. Vou cancelar aqui do lado para a gente voltar para o nosso processo. E aqui a gente já tem um funil configurado. Falando rapidamente desse funil aqui configurado, a gente tem de a trabalhar a fechamento. É um funil padrão de mercado. Então, a trabalhar eu tenho um repositório, prospecção eu tenho minha tentativa de contato cliente, conexão eu tenho a minha qualificação desse cliente, então eu estou falando aí de uma equipe pré-vendas normalmente, reunião eu já estou falando de um closer, então eu jogo uma negociação qualificada na mão de um closer, pode ser uma reunião, pode ser um orçamento, pode ser um encontro, uma visita, depende do segmento, depende da proposta, tá? Mas o conceito ali é o mesmo. Depois eu vou para uma negociação, que é uma quebra de objeção, posteriormente para o fechamento, que normalmente é uma validação financeira. Então aqui a gente já passou pelo funil de vendas e tudo que ele tem a oferecer ali para a gente. Eu também tenho ali o meu fluxo, né, o que a gente chama de fluxo de cadência de atividade, que a gente também vai falar um pouco mais para frente, mas aqui é só para vocês terem essa noção básica. Então, o que eu preciso fazer aqui para iniciar? Pegar o seu processo de venda, separar em etapas e criar esse primeiro funil. Cria um funil, vai testando, cria outro funil. Então, aqui, a melhor forma que eu coloco, e aí depende de cada operação, mas na maioria das operações em caixa, é eu sempre criar o meu funil de vendas pelos macros ali, canais de aquisições. Então, tudo que vem de marketing, tudo que vem de listas outbound, tudo que é recorrência, tudo que é inativo. Por quê? Porque eu tenho tempos de trabalhos diferentes, eu posso ter até mesmo equipes de trabalhos diferentes. Então, para eu deixar isso um pouco mais claro dentro do sistema, eu posso fazer essa subdivisão, tá? Mas eu também posso separar por produto, posso separar por algum campo personalizado que eu quiser, por faturamento, posso ter funis de faturamento, então, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, eu posso fazer esse processo. Então, é uma provocação nesse pensamento ali para a operação, para os empresários, para olhar para isso, tá? Então, vamos ali para o próximo ponto. Depois que a gente olha o funil de vendas e suas etapas, como o Pipedrive armazena esses dados, né? Então, o que é esse card aqui que ele armazena? Esse card aqui nada mais do que uma negociação. Aqui, quando eu entro nele, ó, eu amplio ele tem todas as informações daquele meu cliente. Então, quem é o proprietário dele, então quem é o vendedor que é responsável por ele, qual é o meu fluxo de cadência de atividade, que já abriu uma para mim, ó, e abriu de forma automática. Um exemplo que a gente está colocando aqui de fluxo, né? Então, eu volto aqui, ó, para minha página inicial, onde eu tenho o meu funil, e a gente vai ver essa questão. Vou até abrir aqui para a gente um filtro, só para eu explicar um pouco melhor essa arquitetura aqui para vocês. Depois a gente vai voltar lá dentro do negócio. Esse é uma cara aqui de um filtro personalizado que a gente também vai entrar, mas só para eu explicar as nomenclaturas aqui para vocês. Ó. Hoje a gente tem dentro do sistema algumas classificações que ele guarda aquele seu contato. Depois a gente consegue entender nos relatórios um pouco melhor por que ele faz isso. Mas é muito prático, parece um bicho de 7 cabeças aqui, mas na verdade é bem simples. Quando a gente olha negociação, organização, pessoa de contato, produto e atividade. Nossa, Vinícius, é muita nomenclatura ali. Não é muito prático, eu vou explicar quando você pega o conceito ali do que é cada coisa, né? Então eu tenho uma negociação, é a minha tratativa com o cliente.
Dentro dessa negociação, eu tenho uma organização, então eu tenho uma empresa. Então eu estou falando ali com o Thiago Concer. Qual a empresa do Thiago Concer? Vai estar cadastrada lá dentro. Qual é a pessoa de contato do Thiago Concer? É o próprio Thiago Concer que eu vou estar falando, ou com uma assistente do Thiago Concer. Vai estar cadastrada a pessoa de contato. Dentro dessa negociação, que pode ser uma ou mais negociações que eu estou fazendo com ele ali, em períodos de tempo, eu tenho os produtos que eu vou adicionando ali, eu tenho um carrinho de compra do Thiago ali, e eu tenho também as atividades que normalmente são vinculadas ao fluxo de cadência de atividade. O que é isso? Também é complexo, né? Fluxo de cadência de atividades nada mais é do que uma regra que a operação quer que os seus vendedores sigam, ou que seus, tanto vendedores pré-vendas ou closers ali, eles sigam essa regra ali, né? Então, para que eu tenho essa regra? Para o sistema alertar esses vendedores do que tem que fazer. Então, vendedores antigos ali, que tinham bloquinho de papel, né? Eu fazia ali as minhas anotações de agenda e entre outros pontos. O sistema está aqui para auxiliá-lo. Ele pode fazer mais do que eu estou pedindo para ele? Excelente, ele só não pode fazer menos. O sistema está aqui para fazer essa cobrança, para fazer esse controle dentro das atividades que ele está executando. A gente vai ver isso na prática ali um pouco mais para frente também, tá? Se eu entro dentro aqui do meu negócio, ó, então eu ampliei aqui de novo o negócio, eu tenho aqui a minha própria negociação, que é todo o meu histórico ali de negociação com ele, e tenho aqui do lado também, ó, as minhas atribuições. Então, ela está atribuído a uma empresa, então eu tenho uma empresa ali que tem informações dessa empresa, e também está atribuído a uma pessoa de contato, tá? Ah, Vinícius, eu prospecto B2C, eu não falo com empresas. Perfeito, eu posso não ter essa opção, não ter a empresa cadastrada. Então, quanto eu posso só ter a empresa cadastrada e não ter a pessoa ali cadastrada? Normalmente eu sempre tenho a pessoa, porque eu tenho que ter o contato, pelo menos ali de quem eu estou falando, né? Então aqui ele já me dá o telefone, e-mail, entre outros pontos. Voltando para a nossa principal estrutura aqui, né, que é o nosso funil de vendas, é muito importante a gente entender essa arquitetura, porque é essa arquitetura que vai nortear todo o sistema ali. É isso que dá, tanto para o empresário, dono da operação, quanto para os vendedores, esse ganho de produtividade. Eu preciso entender essa arquitetura, tá? Mas basicamente no dia a dia eu vou trabalhar a maioria das vezes com negociações aqui dentro, tá? Próximo passo que a gente vai falar é como funcionam os filtros, que a gente já entrou um pouco ali dentro desses filtros, mas a gente vai fazer alguns filtros aqui para ver como que é simples realizar esses filtros na prática ali para a gente ver. Então, quando eu entro aqui, eu chego um pouco do lado aqui dessa opção aqui dos funis de vendas que a gente já falou, a gente entra nos filtros, que ele já traz aqui para mim alguns filtros. Eu tenho um usuário só ativo dentro dessa conta, que é uma conta teste, mas dentro de quando eu tenho ali vários vendedores, eu vou ter minha listagem de vendedores aqui embaixo. Nessa listagem de vendedores, eu posso ir já vendo o funil de cada um. Então, se eu clicar aqui, eu estou vendo um funil só de uma pessoa específica. Então, eu tenho esse processo aqui um pouco mais simplificado, que é um filtro que eu chamo ali mais rápido, né? Ou eu vou clicar num filtro mais elaborado, mas também que é bem simples se a gente entende na prática. Vamos fazer um filtro aqui de negócios ganhos. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou adicionar uma condição e vou adicionar uma condição aqui embaixo. Por que eu tenho dois processos? Tudo que eu colocar em cima, ele vai considerar como verdade, tudo que ele vai colocar embaixo, ele vai considerar um ou outro. Então, é muito simples, é só eu pensar exatamente o que eu quero trazer para o sistema. Pensa que eu vou buscar aqui em todos os meus contatos, em todos os meus negócios, dentro de já cadastrados no meu sistema, no meu CRM. Então, eu tenho que mandar a máquina trazer algo ali para mim, né? Então, eu tenho que fazer um filtro mais elaborado ali para ela. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu quero um proprietário específico, então eu quero que ele me traga de um vendedor específico. Então, eu vou pegar aqui o vendedor Sales Ops, vou pegar aqui o status desses negócios, como exemplo. Ele me dá o status em aberto, perdido, ganho, excluído. Isso tudo é norteado dentro do funil de vendas ali também. Vou pegar todo mundo que está ganho, que é esse filtro que a gente está querendo fazer, e vou pegar aqui, como exemplo, data. Data aqui dentro do pipe, se vocês entendem esse conceito ali de datas, né, e suas datas que eu consigo filtrar ali dentro, eu consigo compreender o pipe como um todo, que é por essas datas que eu sempre vou nortear alguma pesquisa, algum relatório, alguma visão que eu estou querendo trazer ali para dentro do processo. E aqui também tem a questão da produtividade. Então aqui eu tenho a data atualizada, a data de próxima atividade, data de última atividade, e eu tenho aqui a data que ele coloca aqui como, deixa eu pegar o ganho aqui, ele coloca como ganho em. É até um pouquinho diferente a nomenclatura ali, não é uma data exata, mas ela, no fundo, esse ganho em é uma data. Eu vou colocar esse ganho em aqui e vou colocar um período do ano todo. Posso filtrar várias coisas aqui, várias subclassificações, está vazio, não está vazio, não é posterior a, é anterior a. Isso tudo aqui são sobre campos personalizados que a gente vai mostrar um pouco mais para frente também. Então aqui a gente está olhando, vamos pegar aqui
vou pegar aqui, vou filtrar aqui pra gente o ano, ó, este ano. Então ele tá pegando todos os ganhos todos os negócios que possuem data de ganho, então ganho em que status é ganho, nem precisaria colocar aqui, mas eu estou colocando só para reforçar, e que o proprietário seja seus ops. Então eu vou construindo um filtro ali muito prático, muito intuitivo, puxo, vejo se é o que eu quero, não é. Então se eu salvo aqui do lado, ele vai subfiltrar a minha base toda, e ele já vai me trazer todos os ganhos dentro do processo. Percebe que ele já me coloca aqui em cima, ó, que são 79 negócios ganhos dentro desse período de tempo que eu estou puxando, e que são 267 mil em ganhos ali já dentro do processo. Se eu olhar aqui, eu consigo ver cada valor de cada ganho ali dentro desse tempo que eu puxei. Ah, quero puxar de um mês só? Só puxar um mês só. Eu puxei o ano aqui só para a gente ter uma ideia geral do processo nesse CRM Pipedrive aqui como teste. Tá? Um outro filtro que eu posso fazer ali dentro da minha base, né? É um filtro de perdido. Então, em vez de eu puxar a data de ganho, que é ganho em, eu vou puxar o perdido, data de perda, né? Então, eu vou puxar aqui, ó, perda, ó, data de perda, colocar também dentro desse ano agora. Então, vou subfiltrar o ano, é este ano. E aqui em cima, em vez de ganho, eu também vou puxar o perdido, senão ele vai dar conflito. Também com o proprietário Sales Ops ali, que é o proprietário que a gente tem cadastrado. Salvei aqui, ele vai me trazer também dentro do meu funil de vendas todos os negócios que foram perdidos. Ah, Vinícius, por que estavam todos lá no final e agora eles estão espalhados? Porque o perdido ele vai ficar na etapa que ele deu perdido. Então, ele está me falando aqui que foram, nesse período de tempo que eu subfiltrei, foram 58 perdidos, e cada perdido desse está dentro de uma etapa específica do processo. E eu também tenho os motivos de perda que a gente vai falar um pouco mais para frente, toda essa explicação ali, tá? Então eu tenho como avaliar isso daqui, tanto por motivo de perda, tanto por etapa. Vamos fazer um filtro mais elaborado aqui, ó. Se eu colocar o motivo de perda, consigo colocar aqui, ó, o motivo de perda, e eu coloco todos os motivos de perda que eu já configurei dentro do sistema. A gente vai passar por essa configuração ali com vocês também, que é muito simples também para a gente começar a trabalhar ali dentro do sistema, né? Estou colocando aqui funções bem básicas para a gente começar a trilhar um processo ali de configuração. Vamos colocar todos que dentro ali do que a gente já tinha pego, e agora eu só quero o que não me respondeu, todos que eu dei perdido por uma falta de resposta. Então eu salvo aqui, então do total de 58, ele já me mostra, ó, Vinícius, só 16 que dentro da etapa de prospecção deram esse motivo de perda. Isso aqui eu estou vendo no formato de funil, poderia estar vendo em formato de lista, poderia estar vendo em formato de relatório, é a mesma base ali de tratativa, a mesma base de conhecimento, tá? Aqui me dá outras opções para eu conseguir avaliar esse processo ali, né? Esse grupo de leads que eu estou avaliando. Como que eu volto para a visão completa de todos os negócios que estão em aberto ainda dentro do meu funil? Muito prático. Eu só entro aqui, entro dentro aqui de proprietários e coloco todos. Eu quero visualizar todos os negócios ali dentro. Lembrando que esse funil, ele é um funil que mostra, principalmente o do Pipe aqui, ele mostra os negócios em aberto. Para eu conseguir visualizar os negócios perdidos ou os negócios ganhos, eu tenho que fazer um filtro simples igual eu mostrei ali para vocês. Então ele vai mostrar, ele simplifica para o vendedor, simplifica para o usuário. Ele vai ter tudo que está aberto, tudo que está sendo negociado. Tá? Um pulo do gato aqui para a gente ver também dentro de um funil de vendas é que um erro que a maioria das pessoas cometem aqui. Eu vou começar o meu dia de trabalho. Eu começo da etapa a trabalhar e termino ela lá em fechamento. Pode ser, é um método, mas o que eu recomendo é a gente começar a trabalhar, que é uma etapa de repositório, são os leads novos que estão chegando para mim. O exemplo do funil que a gente está dando aqui é de inbound. Joguei ele para prospecção, é minha tentativa de contato. Tudo que eu joguei ali pela primeira vez, eu vou sim mandar minha primeira mensagem. Nesse pensamento, eu já vou ter alguns negócios parados aqui, né? Que mandei mensagem ontem de ontem, não me respondeu. Eu não vou atendê-los agora novamente, não vou mandar uma próxima mensagem. Eu vou lá pro fechamento, porque lá no fechamento é quem tá balançando dinheiro ali para comprar comigo. Então eu atendo todo mundo que tá em fechamento, ver se tem alguma dúvida, vem para negociação, tentar quebrar as objeções dele para eles irem para fechamento, vejo se tem alguma reunião já nesses horários para eu fazer. Depois eu venho para conexão, qualificação, para depois eu vim para a segunda etapa, que é a prospecção. Porque a prospecção dentro da minha trilha é a mais fria. Tá? É quem eu não consegui um contato ainda. Então já fica um pulo do gato aí para vocês nessa sequência de atendimento, que isso faz muita diferença. Às vezes eu vou chegar no final se eu tiver muita coisa aqui lotando o meu funil de vendas, eu vou chegar no meu final de dia e nem cheguei em fechamento ainda. E fechamento é quem está mais quente ali, mais propenso a fechar com você. É quem você mais tem que dar atenção dentro desse processo, tá?
Então a gente falou de novo ali do funil de vendas, de filtros. Agora a gente vai falar um pouco de painel de configuração. Ah, Vinícius, você está me mostrando aí os funis de venda e todo o processo, mas o que eu preciso configurar por trás ali do sistema para eu começar a utilizar o Pipe montando um funil igual você explicou? Show de bola. A gente vai vir aqui, ó, dentro do... Tem várias formas para entrar nas configurações, tá? A mais fácil que eu acho é vindo aqui na logo, provavelmente vai estar a logo da empresa ou o nome ali da pessoa, e vem em configurações de empresa, que ele me dá várias funções, né? Preferências pessoais, configurações de empresa, gerenciamento de usuários, cobrança. Lembrando que essas opções aqui, elas são opções mais apuradas, porque eu estou com o usuário de administrador. A gente vai falar um pouco também dessa questão de acesso ali, né? Que é posso definir o que meu usuário, o que meu vendedor vai ter acesso dentro do meu sistema. Até mesmo ele poder excluir negócios ou não, isso tudo eu consigo fazer aqui dentro do sistema. Isso dá uma segurança, uma seriedade no processo muito maior ali. Quando eu venho então aqui ó, em gerenciamento de empresa, ele vai me dar várias opções de configurações aqui, mas vamos focar no que realmente a gente vai fazer diferença para a gente startar o processo. Posteriormente a gente vai olhando com mais calma as outras funcionalidades. Quando toda essa parte de minha conta aqui são configurações pessoais. Eu vou configurar a sincronização de e-mail, sincronização de drive, entre outros pontos ali para eu deixar uma conta personalizada ali para o meu usuário. Quando a gente sobe um pouquinho aqui, ó, o ponto principal que eu quero mostrar para vocês é esse bloco aqui, ó, visão geral da empresa. Vamos passar por todos esses blocos aqui. O primeiro bloco é a configuração da empresa. Ele já vai me mostrar um nome aqui da empresa. Então, qualquer sistema que for plugar aqui dentro do meu pipe vai ter o nome ali de seus ops como empresa ali, né? Que eu tinha já configurado antes. Mas, de qualquer forma, como eu falei, a gente pode mudar essa nomenclatura aqui também, se eu quiser, tá? Vem o domínio da empresa, vem ali o horário ideal de manutenção. Isso aqui é bem interessante também, porque sempre o sistema vai se atualizar e aí você não quer que essa atualização bata ali no meio de um ciclo de trabalho, né? É interessante colocar aqui em períodos de madrugada, que ficaria melhor para ele atualizar. Quando a gente vem aqui em atividades, o que são essas atividades, né? São aquele fluxo de cadência de atividade que eu falei anteriormente para vocês. Então, basicamente é o quê? É um fluxo, que é uma automação, a gente vai chegar nelas ali também, que eu vou colocar uma regra de atendimento, que não vou obrigar, né, mas eu vou colocar ela ali com uma data de vencimento, um prazo para ser cumprido para o meu vendedor. E é uma sequência de atividades que vai abrindo ali para ele, até ele conseguir o objetivo da etapa. E para que eu consiga ver exatamente o que ele está fazendo, eu vou olhar o tipo da atividade. Então, eu tenho vários tipos de atividade aqui e eu posso configurar mais, tá? Eu tenho aqui uma chamada, eu tenho uma reunião, tenho uma tarefa, prazo, e-mail. Então, isso tudo depois, tanto com filtro, tanto com relatório, eu consigo apurar muito fácil isso, né? Se eu conseguir configurar de uma maneira correta. Ah, Vinícius, vou dentro do meu fluxo de venda, vai ter que, além da proposta, ter um contrato agora. Perfeito, então vamos fazer atividade de contrato aqui. Eu vou adicionar uma atividade, escolho um símbolo que melhor se adeque ali a um contrato. Eu vou pegar o exemplo desse documento aqui e vou colocar o nome dessa atividade, ó, contrato. Muito simples. E vou salvar. Ela já está ativa aqui embaixo para mim. Lá dentro da minha negociação, que eu comentei da estrutura, eu já vou ter disponível ela para selecionar, ou se eu fizer ela aparecer automaticamente dentro do vendedor, que é o meu fluxo de cadência de atividade, ele vai já aparecer como a nomenclatura de contrato. Dentro dos relatórios, eu também consigo subfiltrar, ver exatamente a quantidade de atividade que cada um está fazendo desses tipos, tá? Então aqui é mais para uma organização de tarefas ali. Tem até mesmo a tarefa aqui, mas imagine que eu colocasse todas essas ações aqui, chamada, reunião, prazo, e-mail, parada de almoço, tudo dentro de tarefa. Eu teria que olhar título a título dessas tarefas ali para estar organizando esse processo, ou eu não vou conseguir administrar isso. Então, quando eu coloco o tipo da atividade, eu subclassifico um pouco melhor esse processo. Muito simples ali também. Muito importante, moedas, né? Muita gente se pergunta, eu consigo trabalhar com Pipe Drive com todas as moedas? Sim, consegue. Aqui eu posso ativar ou desativar as moedas. Então, quando eu for dentro de uma negociação adicionar um produto, esse produto ele já vai estar vinculado com uma moeda. É só eu selecionar qual moeda que eu quero. Eu quero trabalhar só em real, quero trabalhar em dólar, quero trabalhar em euro. É só eu selecionar. E aí eu posso deixar todas ativas ou um grupo ativa, ou eu posso selecionar só uma para estar aparecendo lá para os vendedores. No caso de uma empresa que eu peguei esses dias que trabalhava em ouro, peso de ouro, né? Também tem aqui a grama do ouro para a gente colocar aqui dentro do processo. E aqui a gente vem para motivos de perda. Motivos de perda é muito importante. Se eu posso dar uma dica para vocês, um estudo assim que eu tenho que aprimorar dentro das operações é o motivo de
perda? Motivo de perda nada mais é do que a resposta do mercado para o seu produto, se estiver sendo bem feito. Então aqui eu posso configurar motivos de perda, e aqui tem uma opção muito importante, ó, permitir motivos de perda de formato livre, né? Normalmente eu peço para as operações deixarem desativadas, tá? Porque eu tenho uma padronização no meu motivo de perda. Vinícius, se eu tiver um novo motivo de perda, eu vou ter que pedir para o administrador colocar? Sim, o ideal é que seja dessa forma. Então o vendedor identificou uma perda nova, se for num volume legal, ali tiver uma recorrência, ele solicita para alguém que tem acesso ao administrador para fazer essa inserção de um novo motivo de perda. Como que eu faço isso? Só vir aqui, ó, motivo de perda e colocar uma nomenclatura. Eu vou colocar aqui cliente duplicado. Cliente duplicado. Eu vou salvar e ele já me aparece aqui como um novo motivo de perda. Só para a gente recordar o que é esse motivo de perda, vou voltar aqui no exemplo que a gente tem da negociação em aberto, e a gente tem aqui, ó, vamos colocar que eu estou na etapa de conexão, onde eu estou qualificando o meu cliente. E esse cliente ele não é qualificado, eu não vou passar ele para uma etapa de reunião. Então, nessa etapa de conexão, eu vou fazer um perdido nele. Ó. Tem como dar o ganho, tem como dar o perdido. Perdido, ele vai me obrigar a dar um motivo de perda. Qual motivo de perda? Dentro dos motivos que a gente... Perdão, aqui ele me pediu um campo personalizado primeiro, que a gente também vai falar sobre ele, que ele é obrigatório. Vou selecionar só uma opção aqui. Ele me perguntou o estado e faturamento do cliente. Depois disso, ele vai me mandar aqui o motivo de perda. Esse motivo de perda, dentro daqueles que a gente já selecionou, vou colocar aqui como cliente duplicado. Tão quanto eu consigo colocar o motivo de perda, tão quanto eu também consigo colocar uma observação aqui, ó, para complementar esse motivo de perda. Salvando aqui, ele vai ficar vermelho, ele foi perdido, e ele já está registrado esse perdido dentro do sistema. Vai estar batendo em relatórios, vai estar batendo em filtros que eu fizer como perdido, com aquele motivo de perda. E o mais interessante é que ele salva a etapa. Então, depois, com o tempo, eu vou ter grupos de motivos de perda dentro daquela etapa específica. E eu tenho que começar a tratar a equipe de vendas ali, digo assim, ajudar essa equipe de vendas a quebrar essas objeções. Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Motivo de perda em negociação, tanto em negociação quanto em fechamento, for valor, então o valor da concorrência está mais abaixo, fechou com a concorrência, isso significa que eu tenho que fazer um estudo de mercado, porque a minha concorrência está com um produto semelhante ao meu, pode ser melhor ou pior, mas com valor muito abaixo ou muito superior. E eu tenho que ir fazendo esses estudos. Isso quem vai me responder, se for muito bem configurado, ali como a gente está falando, é o motivo de perda. Tá? E aí a gente consegue puxar lá nos relatórios isso aqui também. Voltamos aqui para as atividades, então fechamos aqui a configuração de empresa. Quando a gente vem para o próximo bloco, é gerenciamento de usuários. Também muito simples. É todos os usuários que estão ali dentro da minha organização, do meu Pipe Drive, e que tem as suas permissões. Então aqui dentro, ó, quando a gente vê, a permissão do usuário SalesOps é administrador. Então ele tem acesso a todo o processo que tem aqui do sistema, mas eu poderia clicar facilmente aqui, ó, e editar essas permissões. Então, eu poderia colocar ele de administrador para usuário comum aqui dentro de algum bloco dos deals, né, que são as negociações. Ou eu também poderia colocar aqui em recursos globais, em vez dele como administrador, como usuário comum. Então, o que isso interfere? Interfere em tudo que ele consegue visualizar no sistema, interfere em tudo que ele consegue acessar do sistema. Então, eu consigo fazer essa configuração de permissões. Depois que eu classifico ele aqui, e essa pessoa que ela está classificada como administradora, eu posso vir em conjunto aqui de permissões. E aí, dentro da classificação que eu botei ela, eu vou colocar o que ela tem permissão de usar ou não. Eu não vou entrar muito nos pormenores aqui, mas a gente tem aqui, vamos colocar um exemplo, né, de conjunto de negócios. Eu vou editar ele aqui para gente, ó. E ele me dá aqui, ó, vou até clicar para editar aqui em cima. Ele me dá todo mundo que está com essa classificação aqui de usuário comum, vou dar um exemplo que é crítico aqui, né? Pode apagar negócios, aqui ela está desativada, mas eu poderia habilitar para os meus vendedores, ali como exemplo, fazer uma exclusão de um negócio, não é estar perdido, é apagar aqui, tá? Ele pode estar perdido ao momento que ele quiser. O perdido é só uma classificação. O apagar é diferente da classificação de perdido. Ele pode mesclar negócios, se ele criou ali, né, dois negócios iguais, ele pode juntar essas negociações. Dependendo do que eu estou querendo ver, é legal eu tirar. Então, eu vou estudando essas permissões aqui e vou fazendo essa customização em cada vendedor, em cada classificação dessa, tá? Então, eu consigo criar tanto vendedores específicos, tão quanto como grupos de vendedores ali, para a gente estar falando dentro do processo. Perfeito?
Então, vamos passar aqui para o próximo ponto. De novo, vai ter uma lista aqui de pessoas que vão estar acessando o sistema ali em tempo real, para você analisando ali como gestor, como dono da sua operação, o que ela pode acessar, o que ela pode visualizar, o que ela pode editar, tá? Então, a gente vem para o próximo aqui, que é a visão geral do usuário. Visão geral do usuário, eu tenho a minha própria visão de usuário, eu também posso ver todos os usuários que estão cadastrados ali. Então, em tempo real, eu consigo consigo monitorar o que cada vendedor, cada agente aqui dentro está fazendo. Então, ele vai subindo atualizações aqui ó, em tempo real do que cada um está fazendo. Tá? Então, eu consigo ver até mesmo o último acesso daquele usuário, qual foi a última ação, se ele realmente está trabalhando ou não. Consigo ver por aqui, tanto quanto consigo ver pela parte dos relatórios. Então, vamos seguir aqui. Campos de dados. Lembrando, dentro daquela negociação, que eu vou voltar nela aqui para mostrar para vocês, ó, estou dentro da negociação, eu tenho vários campos de dados, né? Eu venho aqui um pouquinho para baixo, ó, data de perda, motivo de perda, estado, faturamento, isso tudo são campos de dados. É um campo que ele está padronizado para receber uma informação. Tá? E aonde eu configuro para aparecer aqui na frente? Eu configuro aqui dentro, em campos de dados. Por isso que aqui a gente está passando os principais pontos para a gente começar a startar ali um processo do Pipe Drive. Então aqui eu tenho, de novo, aquela arquitetura que eu falei do Pipe Drive. Então eu tenho os negócios, pessoas, organizações, produto e projeto. Então eu vou criar um campo de negócio. Um novo campo que eu quero criar lá dentro. Vou criar um campo aqui de quantidade, pode ser, deixa eu pensar aqui, vou colocar de idade dentro daquele processo. Então eu vou criar um campo personalizado, lembrando que quando eu for criar um campo aqui, ele me dá a opção de criar um grupo aqui também de dados, mas eu vou criar só um campo aqui para a gente não entrar muito nessa personalização. Primeira coisa que ele me pede é um nome, então eu vou colocar o nome aqui que é a idade, porque a partir de agora eu vou ter um campo dentro do meu sistema que vai guardar a informação de idade. Então isso que eu tenho que ter na cabeça, né? São campos personalizados de dados que futuramente ou no tempo real eu posso estar fazendo relatórios com eles. Então eu vou colocar aqui como idade, grupo de campo aqui, não vou entrar por enquanto agora com vocês. A gente vem com um tipo aqui. O tipo ele pode ser um texto longo, pode ser um campo de múltipla escolha, um campo de escolha única, né? Por usuário, por organização, pessoa, telefone, que ele já vem configurado para receber um telefone. Vamos colocar um tipo aqui, ó, opção única. Então, na opção única, ele me pede, Vinícius, se você quer opção única, me fala algumas opções para eu colocar aqui para o seu time selecionar. Então, eu vou colocar aqui como exemplo algumas idades, mas só para a gente usar como exemplo aqui mesmo. Então, idade de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Nesse exemplo de idade, seria melhor deixar um campo de número. Estou criando aqui só para a gente dar uma olhada nas possibilidades. Aqui ele me dá uma questão de visibilidade. Eu posso criar um campo personalizado que eu não queira mostrar para a equipe, que ele fica com uma informação, mas essa informação fica quase que oculta ali dentro do processo. Então eu posso deixar ele visível ou não aqui dentro, se eu quiser, e eu também posso deixar ele obrigatório ou não. Aqui é muito boa essa funcionalidade, porque a sua equipe de venda, ela não precisa lembrar o que ela precisa preencher. O próprio sistema vai lembrar para ela. Então, isso aqui é uma funcionalidade excelente, tem que ser muito bem configurada. Então, em cada funil de vendas ou em cada etapa do meu processo de venda, eu tenho obrigatoriedades. Exemplo, para eu criar um contato, eu tenho que ter o nome, eu tenho que ter o telefone, eu tenho que ter o e-mail, minimamente ali, né, normalmente. Para eu fazer uma qualificação dele, para eu fazer uma qualificação para saber se ele consegue comprar o meu produto, ele tem que ter minimamente um faturamento, então o campo de faturamento tem que estar preenchido, eu tenho que ter a quantidade de funcionários que ele tem, então também tem que saber, eu tenho que saber a cidade ou o estado que ele está, porque eu tenho que saber se eu atendo aquela região ou não. Então isso tudo são campos que eu vou cobrando obrigatoriedades enquanto eu vou passando entre as etapas. Vinícius, como eu configuro isso? Muito prático. Quando eu crio um campo, eu estou criando um novo campo ali, ele me pede aqui, ó, obrigatoriedade. Eu quero que seja obrigatório? Quero. Aí ele me fala aqui, ó, qual etapa ou qual funil que eu quero que ele deixe obrigatório. Então eu quero que ele fique obrigatório só a partir da etapa de prospecção aqui, ó. Então, por que isso? Porque às vezes na hora do cadastro desse contato, dessa negociação, eu não tenho essa informação ainda. Eu preciso entrar em contato com ele para depois coletar essa informação, mas alguma etapa mais para frente, ela é obrigatória. Então, quando ele for passar, vou dar um exemplo aqui, ó, de reunião. Quando eu criei, não criou com essa informação.
Mas quando ele chegar na etapa de reunião, ele só vai permitir a entrada daquele negócio se eu conseguir essa informação de idade, tá? Um exemplo, posso deixar só ativo nesse funil, posso desativar nos outros, ó, posso fazer essas configurações aqui com o tempo, uma familiaridade aqui, vocês vão entendendo um pouquinho melhor, tá? Mas é muito simples. Cliquei aqui em salvar, se eu descer aqui ó, no campo personalizado, ele já está criado aqui embaixo para mim. Se eu vier aqui dentro do exemplo e atualizar ele aqui, ó, vamos atualizar só para não ter erro aqui, porque eu fiz uma atualização por trás ali. Vamos ver se esse campo já vai estar aparecendo para a gente aqui dentro. Muito simples, ó. O campo de idade já está aparecendo aqui para mim. Ele está com obrigatório, mas ele é um perdido, né? Mas se eu reabrir esse contato aqui, ó, só como exemplo, ele está aqui como idade. Se eu passar de etapa, ele vai me pedir essa obrigatoriedade. Ah, Vinícius, se eu fechar aqui, eu não preencher essa informação, ele não passa para a próxima etapa, ele volta para a etapa de origem. Então é um gatilho, quase se fosse uma barreira para eu certificar que as informações estão sendo preenchidas. Ah, Vinícius, mas se eu pegar aqui é como opção única, né? Ele vai ter que selecionar uma opção do sistema. Poderia tirar esse nenhum aqui também, tá? Deixar só as opções. Mas eu vou colocar um campo de texto. O vendedor pode mentir ali. Sim, pode mentir. Por isso que normalmente eu tenho uma equipe que vai dar um monitoramento no sistema para garantir essa assertividade ali dentro. Vamos fechar aqui, vamos voltar. Quando a gente está olhando aqui o uso, né? Legal a gente dar olhar no painel de uso. Então são todos os recursos que o meu plano disponibiliza ali para dentro da minha conta e quanto eu estou utilizando. Isso é interessante para ver se eu vou precisar aumentar ali um curto período de tempo o meu plano para um plano maior, entre outros pontos. Cobrança é onde eu vejo onde está configurado o cartão, qual plano eu tenho, quantas pessoas estão ali dentro e qual o valor que isso tudo está me gerando mensalmente. Se eu quiser fazer um aumento de plano, também vai ser aqui. Eu vou gerenciar a minha assinatura aqui e aqui dentro eu faço um upsell ou um downsell ali do plano que eu estiver escolhendo. Então a gente já falamos um pouco aqui das configurações gerais e agora a gente vai falar um pouco mais aprofundado das atividades. Então quando a gente vem aqui dentro de um exemplo, ó, vamos até fechar esse exemplo aqui, vamos criar um negócio. Voltei aqui no painel, na visão de negócios, eu vou criar um negócio aqui agora, para a gente fazer esse teste à vera aqui de um processo. Vinícius, eu preciso criar todos os negócios na mão? Não, eu tenho uma forma de importar isso tudo de uma forma automática. Então eu faço uma planilha Excel com todas as informações, com todas as colunas, e vou fazer uma importação ali para dentro do processo. Isso facilita muito no dia a dia. Mas aqui, poderia ir na mão também criando vou colocar aqui um lead de teste, tá? Ah, Vinícius, são muitos campos, precisa preencher tudo? Não. Se você não configurou lá como obrigatório, ele não vai te cobrar como obrigatório aqui, e lá na etapa que ele precisar fazer essa obrigatoriedade, ele vai cobrar. Então, eu vou colocar aqui, ó, teste, data de hoje, 24/9/2024, e aqui eu vou colocar me perguntou aqui, né, o nome da pessoa, ele já automaticamente sugeriu o nome da negociação, e eu posso ter ou não, como eu falei com vocês, uma organização ali dentro. Nesse caso aqui, eu vou querer ter uma organização, eu vou colocar tudo o mesmo nome, só para a gente criar aqui. Eu quero que ele crie dentro de um funil específico, funil inbound, na primeira etapa. Vou salvar aqui, ele vai fazer esse processo, vai carregar aqui pra gente. Ele não carregou, se a gente descer aqui, ó, ele me mostra que eu tenho 2 campos obrigatórios. Então eu tenho que colocar o estado desse cliente, então eu vou colocar que ele é do Espírito Santo, e eu vou colocar o faturamento dele, que ele é de 10 a 50 mil ali. Aí você pode definir se é mensal ou anual ali dentro do processo, né? Vou salvar, ele vai deixar eu criar, então ele já criou com essas informações ali para mim. Vou clicar aqui para visualizar esse contato. Clicando para visualizar esse contato, ele vai já estar atribuído ao funil que eu coloquei e a etapa que eu coloquei ali também dentro do processo. Logo aqui, eu já tenho uma automação rodando. Então eu tenho aqui, ó, todas as informações de contato, de empresa. Eu tenho aqui em cima aonde está meu proprietário, então quem é o vendedor que está atendendo ele. Eu tenho o título de negócio aqui em cima. Eu tenho a quantidade de seguidores. O que é esses seguidores aqui? É quem já esteve como proprietário daquela negociação. Então, se passar de um pré-vendas para um closer, se passar entre closer, se foi para um gerente e voltou para o vendedor, isso tudo fica salvo aqui como seguidores. Eu posso dar o ganho perdido, normalmente eu dou o ganho na última etapa do funil, e o perdido eu posso dar em qualquer etapa com o motivo correto. Aqui dentro do processo é onde eu tenho o meu histórico, né? Então aqui embaixo ó, é o histórico desde que esse lead foi criado. Ele foi criado agora, hoje, 8h41, pelo agente Sales Ops ali dentro. Então, nesse histórico, fica tudo salvo, fica todas as gravações ali, né, de qual é o usuário que fez, qual é o horário que fez e o que ele fez. Então, é muito fácil identificar algum erro, ou alguma fraude, ou algum processo ali dentro da minha operação. Por isso, eu tenho que ter um CRM, porque tudo fica ali monitorado, gravado e registrado dentro do processo para eu estar avaliando depois. Aqui dentro do meu processo, eu tenho uma aba de foco, né, uma
uma parte aqui de foco. Essa parte de foco é tudo que eu tenho que executar, é tudo que eu tenho que dar foco no processo. Então, eu tenho uma atividade como prioridade no atendimento. Essa prioridade no atendimento é uma automação que eu já fiz anteriormente. Eu vou mostrar essas automações para vocês um pouco mais para frente. Então, eu vou dar um check nessa atividade. Ela deu como concluída. Ah, Vinícius, por que abriu uma outra página aqui para mim? Ela abriu uma outra página porque o sistema ele sempre é tagueado. Ele vai seguir. O CRM ele segue por atividades a serem concluídas. Porque eu sempre, quando concluo uma, se eu não dei ganho ainda e não dei perdido, eu tenho uma outra para executar um pouco mais à frente que ele precisa me cobrar. Mas como a gente tem um fluxo de cadência, eu só apertar um ESC aqui que eu já saio dessa página. Eu poderia criar uma atividade ali, então quanto o próprio sistema pode criar atividade automática se estiver configurado. Então a gente vai para uma segunda etapa aqui. Eu vou começar uma tentativa de contato com ele. Eu vou passar para dentro de prospecção. Dentro de prospecção, eu já tenho aqui para mim automaticamente, que ele vai abrir, ele tem que abrir aqui para mim, ó, primeira tentativa de contato. Então, essa primeira tentativa de contato já tem até um script aqui para eu falar com ele. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Esse script é por onde? Eu posso debitar ele também. Primeira tentativa de contato pelo WhatsApp, primeira tentativa de contato pelo telefone, LinkedIn, e-mail. Então, isso tudo eu vou construindo ali dentro, é uma configuração. Percebe que ela tem um proprietário, então ela está para o Sales Ops aqui, e ela tem uma data de vencimento que está verde, ela está para hoje. Então, quando bater o dia de amanhã, ela vai estar vermelha, vai estar aparecendo tanto nos relatórios, tão quanto no meu próprio funil de vendas ali. E se eu voltar nele aqui, ó, no funil de negócios, tem coisas em vermelho, tem coisas verdes, tem coisas em amarelo. Então, tudo que está em amarelo aqui, que é essa exclamação, agendar uma atividade, então é um negócio que não tem nenhuma atividade agendada, então provavelmente é um cliente que não está tendo retorno e nem previsão de ter retorno, então isso é muito importante de a gente analisar. Quando ele está vermelho, é quando está vencida alguma atividade lá dentro, então a gente deixou de dar um retorno para o cliente, e quando está verde, é quando o processo está andando certo, ele está dentro do processo para ser executado ali ainda. Então, quando a gente volta aqui para o negócio, eu tenho essa atividade. Quando eu estou concluído nessa atividade, pode acontecer qualquer automação que eu quiser, eu tenho que construir uma cadência aqui dentro, né? Então, eu posso falar aqui, para eu considerar esse cliente perdido dentro de prospecção, eu vou falar com ele pelo menos 5 vezes. Então, eu vou fazer uma cadência de atividades ali de primeira tentativa, segunda, terceira, quarta, quinta, para eu ter essa certeza que eu posso dar um perdido no cliente. Então, tudo isso são regras que eu crio para ajudar o meu vendedor para criar mais produtividade dentro desse ciclo ali. Então, se eu for para uma outra atividade aqui, ó, conexão, ele vai abrir uma outra sequência de atividades para mim. Não é mais uma tentativa de contato. Ele vai, teoricamente, aqui para ele abrir um checklist de informações. Ó, checklist de informações. Esse checklist de informações é para eu responder algumas perguntas. O que são essas perguntas normalmente? São perguntas de qualificação. Então, aqui é um livro que eu vou escrever, né? Normalmente, a gente faz primeiro uma definição de um fluxo. Então, cada etapa tem uma quantidade de etapas, tem uma quantidade de atividades. Cada atividade dessa tem um objetivo. Então, eu posso ir vendo isso antes para depois configurar. Então, primeiro eu coloco até mesmo num bloco de notas ali, eu vou colocando num fluxograma uma sequência de atividades que eu quero que o meu vendedor vá seguir. Vinícius, como que eu inicio isso? Normalmente, no início do funil, é uma cadência de atividades tentativa de contato. Já para o meio do funil, ou vai ser um envio de orçamento, ou vai ser uma reunião, ou vai ser uma visita, e aí eu tenho que ver as peculiaridades da operação. Tá? Primeiro eu faço uma reunião, depois eu faço uma visita, primeiro eu faço uma visita, depois eu faço um outro agendamento online com ele. Então isso tudo eu tenho que analisar ali dentro da operação. E posteriormente, negociação e fechamento, eu venho muito mais para quebra de objeção, então é um follow-up que eu tenho que fazer com ele ali, e fechamento é uma validação financeira. Ele realmente pagou, não pagou, entre outros pontos. Então aqui a gente está falando de um fluxo de cadência de atividade, que ele vai cobrar uma determinada quantidade de tarefas para executar dentro desse processo. Só essa cobrança de tarefas já agiliza muito a vida do vendedor, porque eu tenho ali uma cobrança automática do sistema sendo feita, tá? Então aqui eu tenho inúmeras possibilidades para fazer essas automações. Então aqui a gente falou das atividades, agora a gente iria para produto, tá? Dentro desse menu lateral que a gente está falando aqui, eu vou voltar para a tela principal. Dentro desse menu lateral, eu tenho várias funcionalidades. Eu posso começar através dos leads,
Os leads é quando eu quero subclassificar as minhas negociações. Então eu trago primeiro como uma listagem de lead e eu vou classificar ele, um lead potencial, aí eu transformo num card de negociação. Não vamos focar muito nele aqui, normalmente pouca gente vai utilizar essa parte de leads aqui a fundo, né? A maioria das pessoas, a maioria das operações que a gente configura utiliza já mais o negócio. Então eu evito subclassificar esse contato ali dentro. Mas é uma possibilidade também, trazer ele como lead. Eu vou fazer um aquecimento nele, depois eu vou considerar ele como uma negociação aqui dentro de funil de vendas. Lembrando do funil de vendas aqui também, que a gente está falando de um funil de vendas aqui de ponta a ponta. Eu tenho a equipe de pré-vendas trabalhando, eu tenho a equipe de closer, ele está de ponta a ponta. Posso ter funil só de pré-vendas, posso ter funil só de closers, eu posso brincar com essas dinâmicas de arquitetura aqui dentro que o Pipe permite, um sistema muito bem preparado para isso. Tá? Um sistema focado ali nessa gestão do cliente. Tá? Tenho aqui, o produtos fica aqui embaixo, que é o nosso próximo tópico, tá? Mas vou passar por todos aqui só para a gente ver o que tem disponível para mim. Então, eu tenho projetos, eu posso criar projetos entre áreas ali, vou clicar aqui para a gente entrar, é um recurso também do sistema, do Pipe Drive. Posso ter, o que são esses projetos? Posso ter OKRs, posso ter KPIs, posso ter projetos paralelos que eu estou executando ali com as pessoas que estão cadastradas dentro do meu Pipe Drive. Então, eu estou fazendo uma gestão também de equipes ali dentro. Posso ter minhas campanhas sendo geridas por aqui também, né? Fazendo esse monitoramento dessas campanhas por aqui. Tenho a caixa de e-mail. Então, se lá na configuração pessoal eu coloquei e vinculei meu e-mail, consigo fazer disparos de e-mails por aqui também, tanto automatizados quanto não automatizados, tá? Isso também é bem interessante. Aqui nas atividades é um pouco do que a gente consegue visualizar. Lá dentro a gente está olhando a estrutura de negócio, né? E dentro do negócio eu tenho várias atividades. Como que o meu vendedor vai saber dentro daquele mundaréu ali de negócios o que ele tem que executar? Tem algumas formas, tá? Uma forma que eu gosto muito é nesse menu aqui de atividade, que ele vem aqui no calendário e ele vai ver exatamente o dia que ele está e se ele tem alguma atividade para executar naquele dia. Então, se eu venho aqui para o dia 24, ele tem aqui 4 atividades para executar hoje. Por que essas atividades estão aqui em cima? Porque são atividades elas estão para o vencimento no dia, elas não estão com horário para vencimento. Se ela tivesse com horário para vencimento, ela estaria aqui dentro, tá? Ela estaria dentro desse bloco de horários aqui, perfeito? E isso, consequentemente, se eu vincular a minha agenda aqui, todo mundo vai ver que naquele horário eu estou ocupado, porque eu vou estar fazendo uma determinada atividade ali dentro. Quando a gente vem aqui para baixo, eu tenho os meus contatos, como eu falei naquela estrutura lá, né? Eu tenho os contatos, as empresas que estão vinculadas aos negócios. Também posso ver só uma listagem de contatos aqui também. Temos mais opções aqui dentro, mas a gente vai pular um pouco esse processo. Vamos falar um pouco dos recursos iniciais ali para a gente olhar e configurar para a gente já começar a trabalhar e faturar ali dentro do sistema. Temos os insights, que a gente vai focar um pouco deles também aqui um pouco no final da nossa aula aqui, que é os relatórios propriamente dito, né? Eles chamam aqui dos insights, é um ponto muito interessante do Pipe Drive aqui também. E a gente vem para os produtos. Vinícius, eu tenho que cadastrar todos os meus produtos aqui dentro? É uma boa, é o que a gente recomenda. Eu cadastro todos eles aqui dentro. Da mesma forma que eu pego as negociações e posso cadastrar em massa, nos produtos eu também posso. Mas vamos fazer um cadastro de um produto aqui na mão, Mais produto, ele me dá várias opções de personalização. Então eu vou colocar o nome do produto, o código do produto, posso colocar a categoria desse produto, então eu posso criar várias categorias ali para esses produtos, quantidade de unidades que eu tenho daquele produto, tá? Eu posso colocar a frequência de cobrança daquele produto, o preço unitário daquele produto, e aqui, tem todas as moedas que eu posso selecionar. Então, quando se eu selecionar lá na configuração, que é para selecionar só uma moeda, ela também vai andar ali só em uma moeda. Posso colocar um imposto, tá? E também posso colocar aqui algum determinado grupo de produto ou produto específico, vai estar visível ou não para algum grupo de vendedor. Tá? Isso também eu consigo classificar aqui dentro. Perfeito? Esse produto cadastrado, aonde que esse produto ele vai ficar? Vamos cadastrar um produto de teste aqui, Teste 01. E vou colocar um valor para ele aqui, vou colocar de R$1.000. Vou cadastrar 2 só para a gente ter noção de uma lista aqui. Quando eu vou cadastrar um outro produto aqui, eu cadastrar teste 2, e eu vou colocar de R$2.000. Beleza? Salvei aqui, mais simples possível, ele já é um produto cadastrado. Então, quando eu entrar lá na minha negociação, e eu vim aqui no carrinho, ou no resumo aqui do meu processo, então quanto eu posso só jogar o valor que eu estou negociando, sem algum produto, então quanto eu posso adicionar o produto, muito fácil.
E aí esse produto, olha, já mostra aqui para mim o menu de produtos que eu vou selecionar. Então, nas configurações, a gente evita deixar aberto para os vendedores cadastrarem produtos ou para os agentes cadastrarem produtos, né? A gente cadastra produto ali para ele, sendo administrador do processo, com essas peculiaridades. Colocando aqui, ele já traz aqui para mim o valor, entre outros pontos, para a gente facilitar essa venda. Se eu puxar aqui, ó, se eu finalizar, salvar, ele já registra aqui para mim, ó, R$2.000 dentro de um produto ou mais produtos que eu posso ter dentro desse processo. Então, essa é a classificação de produtos que a gente chama ali. Agora, a gente vem para o último ponto aqui de processo que eu tenho de menu lateral ali, né, que é o Marketplace. Eu consigo plugar outras ferramentas do Pipe, como o Pipe é uma ferramenta muito conhecida aí no mercado mundialmente, tem integrações nativas com muitas ferramentas, tá? Então, um exemplo aqui é do Google Meeting, eu tenho aqui outros acessos, o Zapier, que é um integrador também, que eu consigo puxar muitas coisas aqui para dentro, tá? Eu tenho outras opções aqui, opções mais avançadas. Quero mostrar para vocês agora um pouco da importação de dados. Então, eu falei com vocês ali, né? Como que eu vou fazer essa importação de dados? Ah, Vinícius, eu já tenho uma base aqui dentro do meu ERP, do meu sistema financeiro, ou dentro de outro CRM, quero trazer para cá. Perfeito, a gente vai aqui, ó, importar dados. Quando eu for importar dados, de novo, ele abre mais recursos aqui para a gente, mas vamos focar no importar dados. Eu posso fazer o upload de uma planilha Excel ali bem configurada, né? E ele tem um modelo aqui para eu tirar essa planilha e importar depois. Então, quanto eu posso fazer ele count ali também, né? Eu posso puxar de um software, eu posso puxar de uma nuvem, todo esse processo aqui para dentro. E ele vai importar e ele já vai aparecer aqui para você dentro de um funil. Porque quando você está importando, é uma peculiaridade ali agora, mas ele vai dar vai fazer questionamentos para você, né? Qual funil de venda, qual etapa, entre outros pontos ali. Então, essa é a forma de importar dados ali para dentro do sistema. Depois da importação de dados, a gente passa para automações. Lembrando que eu posso importar e exportar. Eu posso exportar o meu funil de vendas aqui por completo. Eu venho em formato de lista e vou fazer uma exportação. Eu já faço um filtro, eu quero puxar todos os meus dados. É muito prático também. Eu venho nos 3 pontos aqui, ó, e eu quero exportar o meu resultado. Então, aqui ele já me pergunta, você quer em Excel, você quer em CSV? E eu vou clicar, se eu clicasse aqui em exportar, ele já iria carregar essa base para exportar para mim. E aí eu posso pedir para ele me mostrar campos específicos aqui também, nessa engrenagemzinha aqui, ó, eu seleciono quais campos personalizados que eu quero atrair, que eu quero que ele puxe ali, né? Isso também pode estar envolvido em automações, entre outros pontos. Agora a gente entra nas automações em si. Então, o que a gente estava falando de fluxo, de cadência, de atividade, nada mais é do que uma automação feita. Então, quando a gente entra nas automações aqui, ó, eu tenho automações e eu tenho atribuição automática. O que é essa atribuição automática? A atribuição automática é quando eu estou trazendo um novo contato, e ele automaticamente já vai atribuir a um vendedor por uma regra. Então eu defino essa regra dentro do sistema e automaticamente ele já vai fazer isso para mim, tá? Então se eu venho em atribuições automáticas aqui, ó, eu posso criar novas regras para atribuir. Todos os leads que chegarem da região sul cai para um grupo de vendedor, cai para um vendedor específico. Todos os leads que chegarem que eu considerar uma empresa de grande porte cai para outro grupo de vendedor ou para um vendedor específico. Quando eu estou falando grupo de vendedor, ele vai roletar entre esse grupo de vendedores, tá? Então vai ficar bem interessante esse processo ali. É um recurso muito aprimorado do sistema também do CRM, né, como um todo. E eu posso vir nas minhas automações gerais. O que são as minhas automações gerais? É tudo que eu tinha comentado lá. Ele já vai te dar aqui um banco de dados de informação, de automações ali possíveis, mas você pode ir brincando com essas automações, tá? O que eu recomendo é sempre vir aqui nessa parte de automações, onde vai mostrar as ativas já dentro do seu processo, e você ir criando novas automações ali, para você ver a possibilidade do pipe ali. Tão quanto naquela questão dos campos personalizados, tão quanto aqui quando a gente está falando de automação, é inúmera essas possibilidades. Eu posso envolver todos os campos personalizados que eu criar, então, campos de dados dos meus contatos, entre outros pontos. Vamos pegar aqui um exemplo de automação. Ó. Se eu descer aqui, ela já está categorizada aqui para mim, né? Então, vou pegar aqui reabertura de perdido. O que é reabertura de perdido? Vamos entender essa automação aqui. Eu entro nela, vou editar ela aqui em cima, e ele me dá um gatilho para ela acontecer. Tudo depende de um gatilho, tudo depende de uma ação. Então, quando eu estou aqui, ó, eu vou olhar esse gatilho. Então, o gatilho é o quê? Eu venho aqui, ó, nesse bloco, que a gente pode fazer uma automação dentro desse processo, e ele está me colocando aqui, ó. Então, ele só vai ativar
quando um negócio for perdido e o motivo de perda for um motivo de perda específico. E aí, quando ele passar por esses dois e o funil de negócio é inbound, que é o funil que a gente está falando, então quando ele for perdido dentro do funil inbound, com essas regras, que é ele ser perdido e ele ter um motivo de perda específico, ele vai passar. Então ele concluiu esse bloco, ele veio para cá. E aqui eu coloquei um atraso de uma semana. Por quê? Porque quando a gente faz um perdido, eu não vou entrar em contato com ele de novo logo no próximo dia, normalmente. Eu vou dar um tempo ali para esse cliente ou pensar ou matutar essa ideia que eu estou passando para ele, para depois eu tentar prospectá-lo de novo. E aqui, de novo, são possibilidades. Eu tenho inúmeras possibilidades aqui. Esse é só um exemplo de automação. Aqui o que eu estou fazendo é duplicar esse contato. Depois que eu duplico ele, eu faço uma atualização desse duplicado. Aqui já é um pouco mais elevado o conhecimento, mas também muito tranquilo. É só eu fazendo os testes aqui para ver se ele está acontecendo. Mas basicamente essa automação, como um exemplo de possibilidade, é uma automação que quando um vendedor dá um perdido, quando um agente dá um perdido, esse contato reabre na primeira etapa de novo, depois de um determinado tempo ali, para eu prospectá-lo novamente. Então, dentro do meu funil de vendas, eu tenho ali negócios sendo ganhos, negócios sendo perdidos. Quando ele é ganho, beleza. Se ele não tiver recorrência, ele acaba ali no ganho. Ele pode ir com um funil de CS, um sucesso do cliente, entre outros pontos. Mas se ele der ganho e for recorrente, ele já vai para o funil de recorrência. Um outro exemplo aqui, ó, de automação, como possibilidade, é reabertura no funil de recorrência. Se eu for editar ela aqui, que a gente já está montada ela vai ver, ó, status negócio mudou para ganho e, ou aqui, né, o funil de negócio não é recorrência, que seria até um E aqui, funil de recorrência, ele vai abrir dentro do funil de recorrência. Então, eu dei ganho dentro de qualquer outro funil, ele vai abrir uma nova negociação dessa estrutura dentro do funil de recorrência para eu prospectar um pouco mais para frente. Esses aqui são alguns exemplos, digamos que do pipe aqui, isso seria o mais elevado aqui dessas automações, né? Mas também é bem tranquilo de se ver ali dentro do processo. Então, essas são as possibilidades de automações que a gente tem dentro do processo. E a gente iria agora, para finalizar a cereja do bolo aí do pipe, desses 11 tópicos que a gente está passando, os relatórios. Então, também é muito prático fazer um relatório dentro do sistema. Então, depois que eu configurei todo esse processo ali, todos esses pontos que eu comentei com vocês, e aí, de novo, Vinícius, mas essas automações são complexas. Começa com automações mais básicas, mais simples, né? E fazem funções ali mais tranquilas, mais simplificadas. Depois a gente vai aumentando o nível, até mesmo para o time não tomar um baque ali logo de início de um sistema totalmente diferente do que ele está fazendo hoje em dia, tá? Então aqui a gente vem para a cereja do bolo do pipe, que é os insights, tá? Os insights vai trazer painéis de relatórios para a gente. Tá? E assim, de novo, parece um mundo ali de informações, mas é bem tranquilo, é só a gente focar no que a gente quer fazer e o sistema vai retornar exatamente o que ele está propondo ali para você. Então aqui eu posso criar vários painéis de relatórios, lógico, dependendo do plano que eu escolher, eu tenho algumas limitações aqui dentro, mas esse plano profissional ali, ele dá bastante recurso dentro aqui dos relatórios, que é o que a gente recomenda, e eu posso fazer tanto painéis quanto mini relatórios. Mini relatórios são esses blocos aqui que a gente está falando, que eu posso ir posicionando ele aqui de outras formas para eu organizar esse painel ali da melhor forma. Se eu fizer um relatório, a gente vai passar para alguns relatórios simples aqui, ó. Vou criar aqui, ó, criar um relatório, posso criar meta, painel ou relatório. O painel é para englobar as metas e os relatórios. E o relatório eu vou criar ele aqui. Como eu falei com vocês, o Pipe sempre vai sugerir um processo para vocês. Então, por isso que eu até sou muito fã do Pipe por conta disso. Ele sempre sugere algo para você. Então ele te fala, Vinícius, você quer fazer um relatório? Perfeito, mas você quer fazer um relatório de quê? Aí ele já te subclassifica aqui. Ele quer fazer um relatório de atividade, de campanha, fazer um relatório exemplo aqui de negócio, tá? E ele te pergunta, beleza, dentro de negócio, você quer um relatório de quê? De desempenho, de conversão, de duração de negócio, de progresso. Então ele vai te guiando no que você está querendo. E mesmo depois de você selecionar, ele ainda te recomenda. Então vamos colocar aqui um de conversão. Eu quero um relatório de conversão da minha operação. Beleza, vou salvar aqui. Ele já vai me sugerir automaticamente um relatório de conversão, já pronto. E aí eu posso customizar ele. O que é um relatório de conversão? É um relatório de ponta a ponta ali que eu vou fazer o meu olhar de passagem de etapa entre um funil, uma etapa e outra ali, né? Então, com qual critério ele está puxando isso daqui? Através de um filtro. O mesmo filtro que eu falei com vocês lá atrás, que é para subfiltrar
o funil de vendas, eu também estou fazendo aqui. Então, o que ele está pegando? Ele está pegando todas as informações do funil inbound, todos os negócios que foram criados esse ano e o status desse negócio é ganho ou perdido. E ele está subfiltrando ali. Então, ele está me falando aqui, ó, das minhas etapas, entraram 137 negócios na primeira etapa e quantos foram ganhos desse processo? Foram ganhos 79. Então, eu tenho ali as minhas conversões entre etapas. Esse é um relatório bem legal do sistema, que ele vai te mostrar ali a passagem de etapa entre conversão entre etapas ali do seu funil. Esse é um exemplo de relatório. Um outro exemplo que a gente pode usar aqui, ó, eu vou descartar esse daqui só para a gente abrir outro. Um outro exemplo de relatório é um relatório de ganho. Então eu posso vir aqui, ó, no desempenho, continuar, e eu vou fazer um relatório de ganho aqui para gente. Todos os negócios, pode ser negócios criados. Primeiro que ele sugeriu aqui para a gente foi um negócio criado, depois a gente pode fazer o ganho. Então aqui eu consigo ver mensalmente, semanalmente, diariamente, o que ele está criando para mim, quais negócios foram criados. E aqui perceba que eu tenho o eixo X, que está como data, um eixo Y, que está como quantidade aqui, ó, e eu tenho o eixo Z aqui em cima, que eu posso colocar qualquer subclassificação que eu quiser. Eu quero aqui por proprietário. Beleza, proprietário, ele vai me subclassificar que todo mundo está com um único proprietário. Só tem um agente aqui dentro. Mas eu poderia subclassificar também por estado. Quero ver quais são os negócios que estão sendo criados e quais estados são aqueles. Então eu coloco aqui. Então eu posso ver aqui, ó, que dentro do mês, vamos pegar aqui o mês agora de setembro, eu tive 21 negócios criados, sendo que deles 4 ali do ES, 4 de AC e 13 sem informação ali dentro desse processo, tá? Então eu tenho todas essas possibilidades de relatórios, todos esses quadros vão estar dentro dos painéis. Vinícius, tem como compartilhar esses painéis? Consigo compartilhar entre os usuários? Consigo. Também consigo fazer como se fosse um BI, criar um BI aqui por trás, né? Consigo compartilhar esse quadro aqui também através de um link. Tá? Pego esse link aqui, ó. Posso também colocar numa tela secundária, acompanhar via celular. Em 2 minutos ele atualiza e ele vai te dar um panorama geral da sua operação em tempo real. Isso aqui é muito legal. Você já pega um sistema de CRM, que é o Pipedrive, que ele já traz um BI embedado. Para eu chegar em todos esses relatórios aqui no seu ápice, é um bom tempo de operação para eu precisar de ir para um BI, para eu precisar cruzar os dados ali em algo mais elevado. Esses são alguns exemplos que eu coloquei e a gente acaba passando aqui pelos 11 tópicos aqui que a gente comentou, que são os tópicos que a gente... são as configurações mínimas, né, para eu começar uma operação. Deixa eu voltar aqui para a tela de negócio. Então, só voltar na tela de negócio aqui que eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Então, o resumo, na prática, aqui, o que o sistema vai me ajudar no dia a dia? O sistema vai me ajudar a eu subclassificar a minha venda. Então, eu tenho meus funis de vendas, ali eu tenho as minhas etapas. Ele vai me ajudar com o fluxo de cadência de atividade, que é aquelas atividades configuradas dentro ali do processo. Então, eu tenho uma regra ali única para todos os vendedores, eu tenho várias regras para grupos de vendedores. Ele vai me ajudar em motivos de perda, então relatórios de motivos de perda. Ele vai me ajudar em manter isso tudo de uma forma padronizada. A gente precisa dos dados padronizados ali dentro do processo, tá? E o sistema, o CRM, ele é feito para isso, para ele padronizar esse processo, e com esses 11 passos aqui de configuração, você já consegue utilizar o sistema na prática. Eu consigo já colocar minha equipe de vendas aqui e trabalhar, e eu vou aprimorando esse processo. A gente sempre fala que é legal a gente soltar um V1, que é um processo ali de configuração mínima, e depois a gente vai aprimorando, vai deixando isso cada vez mais personalizado dentro dessa dinâmica. Então esses são os 11 passos ali que a gente colocou. Vou até chamar o Thiagão aqui de novo, a gente conversar, vou voltar aqui e vou chamar ele. Caraca, hein, Vini? Eu faço isso mesmo em 1 hora. Que aula, irmão, que aula. Mostrar um pouquinho do que muita gente não consegue acreditar antes de ver, né? O quanto que a operação ela pode ficar mais previsível. Acho que previsível é a palavra que todo mundo que tem uma equipe comercial que faz venda deseja, busca, né? Que é essa previsibilidade. E lembre-se, né? A previsibilidade é o histórico. Se a gente não tem um lugar onde, além de todo histórico, né, Vini? A gente não consegue também ter ferramentas que conseguem automatizar muitas atividades que se deixar na mão do vendedor, que é, sei lá, 80% dos vendedores do Brasil, a gente não consegue a escala e nem ter os dados seguros para fazer isso. Então, essa ferramenta que é o Pipedrive é a ferramenta que eu uso há mais de 5 anos, é a ferramenta que a gente implementa, indica
né, em todas as máquinas comerciais que o Vini lidera aí também dentro dos seus clubes. Então a gente não quis só trazer a ferramenta, a gente quis mostrar como fazer isso na prática, para ver que hoje a maioria dos jogos, porque existe um jogo, e acho que quem acabou de assistir viu que é um jogo que você joga aqui embaixo, sem um CRM, porque sem um CRM você não consegue, de novo, jogar um nível de previsibilidade, escalar, automatizar, né, e ter confiança nos dados. Então, e existe esse jogo aqui de cima. Então, a gente fala que a gente tira, se você não tem um CRM ainda, você ainda tem uma empresa amadora. Independentemente do que você tenha dentro da sua empresa, se você não tem um CRM, como o Pipe Drive, por exemplo, com todo o peso, com as ferramentas que tem o Pipe Drive, com a funcionalidade, você joga um jogo amador ainda no mercado de vendas. E ninguém vence, ninguém vai para a cabeça, ninguém vai para o topo jogando um jogo amador. Então, Vini, muito obrigado mais uma vez aí por você dar um ok para o nosso chamado e ajudar ainda mais os vendedores, os gestores e os donos de empresa a multiplicar, a melhorar, ter uma perspectiva e a prosperar, porque todo mundo que tem uma força de vontade, que assistiu essa aula aqui, provavelmente estava buscando, está querendo ser melhor. E mais uma vez, né? O CRM é um game changer, ele muda o jogo da empresa. Eu falo que é o melhor amigo do vendedor e o melhor amigo de um departamento comercial. Beleza, Vini? Perfeito, tamo junto. Valeu, irmão. Um grande abraço, viu? Valeu.